Eu sou Jamile Botelho e nós somos o The Best Podcast, onde os melhores se encontram. E hoje nós temos o prazer de receber em nosso estúdio, ajustando essa agenda, não é? Dr. César Patês. Fico muito feliz em estar aqui no seu programa, né? Sei do sucesso que você tem feito, lisonjeado mesmo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, de ginecologia, do vamos que você, um né, conversar das coisas interessantes, né, da área médica, que a gente pode, né, contribuir aí. Doutor César, eu gosto muito de saber sobre sonhos, né? O senhor sempre quis ser médico, sempre quis trabalhar com o ser humano, com a melhoria de vida das pessoas, que é o que o senhor faz, né? O senhor melhora a vida das pessoas. É uma pergunta ao mesmo tempo peculiar e às vezes difícil de fazer. Assim, eu, no início, né, quando eu era criança, eu sempre despertei muita curiosidade em relação a coisas da arqueologia, da antropologia, tá vendo? do estudo, assim, de coisas antigas e tal. Eu sempre gostei até, e às vezes, assim, e sempre fui de estudar muito. E eu, ao mesmo tempo, gostava muito de biologia e química. E às vezes, assim, quando eu tinha 14 anos, eu já tinha destrinchado todos os livros de química e biologia, eu sabia a fundo, até o terceiro ano, que eu ainda estava entrando no primeiro ano. Aí meu pai sempre dizia para mim, que meu pai é bioquímico, você tem que saber muito de tudo um pouco, né, na verdade. Muito, principalmente biologia e química. Se você quiser entrar numa área médica, ou até mesmo numa área que seja mais científica da área biologia, ou ser um biólogo, ou até um arqueólogo, você tem que entender muito também da espécie humana. E, de fato, aquilo entrou na minha cabeça e eu tinha ele como um apoio, uma referência, né? E ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa. E às vezes eu falei assim, poxa, eu quero entender um pouco mais disso, porque quando eu chegar lá, né, que tiver que escolher, né, eu esteja preparado, eu entenda um pouco mais da vida, como são as coisas, né? Como eu posso abordar e escolher muito bem o que eu quero fazer. Então, assim, de fato, isso foi começando a despertar em mim, amadurecer, a partir do primeiro ano científico. Eu ainda tinha um pouco de dúvida, mas a partir do primeiro ano científico eu já fui vendo. A gente sempre vai lá, poxa, talvez eu faça bioquímica, ou talvez, igual meu pai, ou biologia, ou talvez medicina, que estaria na mesma área, né? Então, assim, a minha busca pelo conhecimento sempre existiu. Mas estar definido o que eu queria de verdade, eu não tinha essa total decisão ainda, que ela foi se amadurecendo ao longo da vida. Eu fiquei meio na dúvida ainda, porque meu pai era bioquímico e ao mesmo tempo eu admirava o trabalho dele, também admirava quem era médico, né, enfim. E sempre achava legal cirurgia, mas eu não sabia também, eu era jovem demais, e a gente, né, é difícil a gente escolher. Eu era muito, eu entrei no primeiro ano científico, eu tinha 14 para 15 anos, então é muito jovem, né? Eu acredito, assim, que pela quantidade de estudo, de dedicação que o senhor tinha, realmente era mais difícil essa escolha, né? Porque quando você já decide novo, é porque você não tem tanta busca, tanto recurso realmente de conhecimento, que era o que aconteceu com o senhor. E de fato, então assim, o que é a ideia que eu tinha? Eu lembro que eu estudava com 14 anos, eu vou entrar no primeiro ano científico, e eu estudava às vezes andando no quintal com um livro e às vezes decorando. Aí eu fui para um colégio na época, Santo Antônio, que era em Nanuque. E esse colégio me falava, esse colégio é muito apertado, é muito difícil. E se você não estudar muito, não souber bastante biologia e química, principalmente, e física também, porque ela também dizem que era muito puxado na época, você não vai bem. Então, assim, você tem risco até de ser reprovado. Assim, então as pessoas colocaram esse medo. Aí meu pai sempre falava, o primeiro ano científico é um divisor de águas na sua vida. Talvez pode ser o que vai, talvez, a partir daí te definir, e de fato não deixa de ser, né? E aí eu fui muito tentando me preparar nesse ano, na 8ª série, para ir, que antes era a 8ª série, para ir para o primeiro ano. E isso dava muito, né? Eu sabia, por exemplo, muito de biologia, muito de química, só que o que eu sabia de geografia também era muito. Sabia todas as capitais quase do mundo. Todas as capitais, quase. Porém, eu não sabia... Meu Deus, nós temos um nerd, finalmente. Não, eu não era. Nós temos Por favor, nós temos... Se eu perguntar aqui agora
todas as Não, capitais. na época eu sabia, hoje quase todas. Então, gente... Mas assim, de fato, assim, eu estudava bastante, só que eu tinha, tipo, eu decorava essas coisas. E eu não conseguia, às vezes, muita coisa a gente decora e às vezes a gente não aprende. É diferente. Decorar de aprendizagem. Então, às vezes, era muita informação e a gente, às vezes, tem um cérebro, às vezes, ativo, porque você é jovem, mas, às vezes, assim, você não tem a vivência daquilo. Pô, às vezes, tem muita coisa que eu gostaria de lembrar daquela época que eu estudei e hoje eu não lembro mais. E é até da minha área, às vezes você esquece. Né? Muita coisa de química, muita resolução de cálculo, que às vezes é super fácil. Porém, a gente não lembra, né? Não lembra, com certeza. Então, assim, foi assim, Aí o senhor foi pro científico lá, o senhor decidiu fazer a faculdade de medicina. Aí foi pro científico, né? Depois, segundo ano, eu fui estudar em Vitória. E daí eu decidi, né? Eu falei, vou tentar para medicina. E assim, é aquele negócio, né? Eu vi uma boa. Sei lá, acho que a medicina era uma boa aquisição, era uma coisa que, de fato, eu estava até preparado, eu me preparei para isso. Não foi nada que não fui preparado, porque eu estudei, não sabia exatamente o que eu queria, mas estava na área da saúde, alguma coisa desse tipo. E meu pai às vezes dizia, meu filho, aqui no Brasil, arqueologia, esse tipo de coisa, não dá certo. Você não tem financiamento do governo, você não tem nada para fazer desse tipo. Então, assim, infelizmente, eu sinto muito, mas aqui é complicado você ser um arqueólogo. E, de fato, é. Né? Ou então alguma coisa antropólogo e tal. Então, assim, eu tinha que decidir uma área que eu gostasse, né, de fato, e que também fosse rentável também. A gente também não é questão de pensar em financeiro, mas ser rentável também, porque tantos anos de estudo e eu estava me dedicando muito. E aí, assim, eu fiquei entre medicina e bioquímica. Passei em bioquímica no primeiro vestibular, e não passei em medicina. Né? Mas aí eu falei assim, poxa, eu vou tentar mais uma vez, vou tentar medicina, porque realmente eu acho que é mais o que eu quero. Não era assim, porque a bioquímica na época era uma boa profissão. Hoje, depois foi caindo um pouquinho, mas assim, era uma boa profissão, uma profissão que eu admirava e eu achava bacana. Mas eu acho que a medicina estava mais, né? Enfim. Aí eu tentei medicina, passei, né? Se encontrou. Me encontrei, na verdade, assim, a minha ideia... Não foi. Não. Pior que não. Não, deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho. Nós fizemos 2 descobertas, eu adoro esse podcast. O Cáris queria ser cirurgião plástico, virou psiquiatra. Dr. César queria ser arqueólogo, virou ginecologista obstetra. Olha que coisa maravilhosa. Teu podcast é bom demais. Continua, por favor. Então, assim, e o mais interessante não é isso. Eu comecei a fazer medicina e tal, na época sempre quis alguma área cirúrgica. Isso despertou mais a partir, assim... Até antes de ser cirurgia, eu pensei até em cardiologia, que é uma profissão que eu acho bacana, gostava, comecei a estudar bastante. Aí depois eu pensei, sabe de uma coisa? Acho que eu vou mexer com cirurgia, né? Não sei se foi uma boa escolha para parte psicológica, não, né? Mas, de fato, assim, eu fui adquirindo aptidão, porque eu me empenhei bastante, né? Eu acho que também se eu tivesse sido cardiologista, talvez eu teria me dado bem, eu gostava também, achava bacana. Mas nessa meia etapa do terceiro ano em diante, eu decidi por cirurgia. E, de fato, meu pai sempre dizia para mim, meu filho, é difícil escolher. Porém, eu vou te dar um conselho. Saiba tudo de medicina que você puder. Porque você possivelmente vai para o interior. Aí eu falei assim, poxa, será que eu realmente vou para o interior? Se eu for para o interior, realmente eu tenho que saber um pouco de cada coisa. De cada coisa. Né? E aquela situação da residência, sim, isso devia ser em 2002, né, enfim. E aí eu estava no meio das faculdades, e assim, a residência ela já era uma coisa muito importante, mas ainda não estava tão focada como é hoje, né? Então, assim, muitos médicos ainda formavam e iam trabalhar e depois fazer residência num segundo tempo. Né? Hoje já é muito importante a residência, né, até pelo mercado de trabalho e tudo mais. Está mais fortalecido em relação a isso, né? E aí eu pensei, poderia ir para o interior, talvez trabalhar e depois fazer residência. E fiz, aí eu com esse tempo, no final das contas, eu decidi, eu formei no meio do ano, e aí não tinha prova de residência só no final do ano. Aí teve uma prova na UERJ, eu morava na Tijuca, na época, já morava na Tijuca, de geriatria e gerontologia. Aí eu fiz a prova, passei, que era na UNAT, né? Que era...
ligado à terceira idade, né? E aí eu comecei a fazer essa pós-graduação em geriatria. Não era de fato o que eu queria. Eu comecei a fazer porque eu formei com 23 anos, eu formei muito novo. Só que eu tinha 23 anos, eu parecia até 15. Entendeu? Eu tinha isso, não, né? Eu não vou te perguntar a sua idade, mas parece que tem 28. Então, né, a gente... Não, eu tenho 44. Não, mas pra mentir de boa. Então, você entende? Então, de fato, realmente, eu tinha uma cara muito novinha, magrinha, então eu tinha uma cara muito nova. Aí eu falei assim, eu vou fazer geriatria. Aí comecei a fazer geriatria, né? E aí chegou no final do ano, eu tentei a prova para especialização em cirurgia geral. Passei também, comecei a fazer. E aí eu não tinha acabado a geriatria, mas continuei. Fiz a geriatria, acabei, eu nem comento muito hoje, não atuo muito como geriatra, mas eu fiz geriatria e gerontologia na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Depois eu fiz a especialização em cirurgia geral na Santa Casa. Quando chegou no meio da cirurgia geral, eu nem já tinha formado, não tinha nada de ginecologia na minha vida. Eu queria ser cirurgião. Tá? E aí eu falei, sabe de uma coisa? Tô vendo que esse negócio de cirurgia geral pode ser que não me dê tanta autonomia de consultório. Eu gosto de bater papo, de conversar com você, porque a cirurgia é muito legal, mas assim, às vezes mais monótono, te prende, você tem que ficar muito voltado ao hospital só e operar as pessoas e conversar pouco e dar pouca atenção. E talvez assim, eu queria talvez uma coisa que fosse cirúrgica, mas que eu pudesse também ter a vivência com o paciente, poder acompanhar o paciente, poder fazer isso. E aí eu pensei, pô, essa ginecologia obstetrícia é muito legal, mas eu acho que eu não tenho muita aptidão para ginecologia obstetrícia porque eu não fui um bom aluno na ginecologia obstetrícia. Fui um aluno muito regular quando teve a matéria na faculdade. E fiquei até um pouco meio decepcionado em relação à ginecologia, porque eu não entendia muito bem, principalmente a obstetrícia. Eu não entendia muito aqueles planos do neném, aquelas coisas. Eu tinha certa dificuldade, eu tinha mesmo. Gente, quem diria uma referência na cidade falar isso? Eu tinha muita dificuldade de entender isso. E assim, eu fui um aluno regular, passei com nota 7, muito assim, entendeu? Enfim. E aí, assim, tive uma certa dificuldade da ginecologia. Eu falei, poxa, e da cirurgia geral eu já estava melhor, assim, em termos, já indo muito bem na especialização e tal. Aí eu falei assim, mas sabe uma coisa, eu vou tentar. Aí eu tento, como eu estava no mesmo hospital da Santa Casa das Misericórdia do Rio de Janeiro, eu vou tentar a residência aqui, e vou tentar em Vitória, de ginecologia obstetrícia, certo? Aí eu tentei em Vitória, na Santa Casa de Vitória, e tentei no Rio de Janeiro. Sabendo que eu já estava acabando o primeiro ano de geral lá, aí o professor deu umas férias, porque estava reformando o centro cirúrgico da Santa Casa, um hospital muito grande no Rio de Janeiro, muito antigo, né? Fundado em 1500 e pouco, né? Até o padre José de Anchieta trabalhou lá, né, e tal. E, enfim, de fato, lá era um berço da medicina no Rio de Janeiro, né? Da época, todos os nomes da pneumo, da cirurgia geral, da cirurgia plástica, todos eram lá. Todo mundo era lá na Santa Casa. E aí, assim, eu tentei, passei em Vitória e passei no Rio de Janeiro. Porém, tem um detalhe. Quando eu estava de férias da cirurgia geral, que eu fiz a prova de residência, meu pai falou, me trouxe para... Meu filho, tenta ver se você consegue vir aqui para a montanha. Meu pai é de montanha, Espírito Santo. Aqui, né? Comece a trabalhar para ver, né, se você gosta do local. Aí ele me colocou num lugar para trabalhar, que lá em montanha não tinha vaga para eu trabalhar, né? Não tinha. Aí ele falou assim, ó, vamos tentar ver se a gente consegue para você lá em Mucurici. Mas Mucurici, vai para você ver. Mucurici não tinha muito espaço no hospital, tinha para dar um plantãozinho ou outro e tal. Aí, assim... Um clínico geralzinho. Em geral e tal. Eu falei assim, mas olha, tem um lugarzinho perto de Mucurici, que é um patrimônio chamado Itabaiana. Ixi, Maria. Só que você tem que ir de carro de montanha, pra você ver, de montanha para Mucurici, deixar o carro lá e pegar o carro da prefeitura e de estrada de chão até Itabaiana. Eu falei, não, beleza. Mas era legal. Aí o que acontece? Era bacana e o pessoal muito receptivo. Aí eu comecei a observar, porque eu tinha acabado a geriatria, como as pessoas lá eram longevas. E despertava essa curiosidade, né? Porque eu já tinha acabado a especialização de geriatria, tinha acabado de acabar, e estava indo passar para o segundo ano de geral. Aí eu estava voltando um dia da cidade? Da cidade de Itabaiana, né? No meio da estrada. Aí o telefone, por acaso, tocou, né? Era um celularzinho daquele mais antigo. Aí tocou.
Olha, aqui da Santa Casa do Rio de Janeiro, doutor, eu só gostaria de te avisar que o senhor foi classificado aqui na residência médica de ginecologia e obstetrícia, na Santa Casa, e o senhor passou em segundo lugar. Aí eu falei, segundo lugar. Aí, o que acontece? Porém, assim, eu fui o segundo na época, né? Realmente fui... Nessa prova eu tinha ido muito bem. De fato, eu tinha ido muito bem. E eu tinha... Fato, não, mas eu fui muito bem por quê? Porque eu fui muito estratégico. Eu estudei, assim, e peguei muitas provas anteriores. Então, eu estava preparado, mas eu estudei muitas provas anteriores e tal, então eu fui preparado. Porque a gente faz para concurso público, né? Concurso público, estudei aquilo. Tipo assim, e não que caiu parecido, mas algumas coisas se repetem, mas então me ajudou muito, de fato me ajudou muito. Né? Não estou tirando meu mérito, mas assim, me ajudou muito, né? Porque realmente, às vezes, a maioria das provas, igual esse livro de concurso tem um monte de perguntas, eu estudei todas as provas nos últimos quase 30, 40, uns 30 anos antes. Tipo quando tinha 14 anos, que ficava decorando as coisas na quarta. Aí, tipo assim, até o edital deles ficaram meio, né? Então, e assim, tudo que caía, realmente, eu entendi porque eu tinha estudado. Passou em segundo lugar. Passei em segundo lugar. Enfim. Mas assim, aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Meu pai quer que eu volte pra cá e agora eu vou ter que voltar, mas eu tinha que acabar a cirurgia geral. Aí eu falei, meu filho, cheguei lá em casa, meu filho, não sei se você tem certeza que você quer isso pra você? Foi mais um tempo lá ainda, você só faltava um ano, aí agora você vai ter que ficar mais 3. Eu falei, pai, olha, é complicado, né? Mas quanto que paga? Paga X. Aí eu falei assim, poxa, é uma bolsa, né, pai? A residência é uma bolsa. Infelizmente, né? Talvez César, você vai ter que... Pedido? Não coloca muita mão na boca, porque você não pode atrapalhar o microfone. Tá ótimo. Ele bota a mãozinha na boca assim, né? Vai começar bonitinho, né? Aí, de fato, o que aconteceu? Mas pode botar no queixo, que fica elegante, fica charmoso, mas não na boca. Aí, de fato, o que acontece? Ele pegou e falou assim, talvez você não possa voltar e tal, e você pode ficar lá, mas aí eu falei, pai, talvez eu possa precisar um pouco da tua ajuda. Claro, né? Nesse meio tempo pode ser que eu precise. Né? É uma bolsa e tal. Enfim, aí eu voltei, continuei fazendo a cirurgia geral e comecei a residência. E nesse meio tempo, quando chegou no final da pós-cirurgia geral e a residência, o pessoal falou, poxa, você a pessoa da cirurgia geral sabia, mas a pessoa da residência não sabia. Eu falei, poxa, você estava fazendo a cirurgia geral junto quando eu falei, era uma próxima a outra? Não, eu falava, você não sabia? Eu falei, não sabia, se eu soubesse eu tinha te expulsado da residência. Aí o chefe da residência falou assim, mas por quê? Eu não cumpro tudo o que tem que fazer? Ué. Né? Aí eu falei, de fato você cumpre. Você não devia ter me falado? Foi, pois é. Mas eles são assim. Então, existe até hoje um problema muito com a residência médica hoje, que existe uma pressão muito grande dos staffs em cima dos residentes. E isso está sendo, né, você não sei se chegou a ver na rede social, uma questão de desligamento quase da metade, ou até mais da metade de todos os residentes. Você vê que na USP, na Unicamp, muitos estão largando a residência. E isso está sobrando vagas, né, no meio do caminho, porque as pessoas ficam sobrecarregadas demais, desenhando um burnout, então, porque realmente a pressão em cima do residente é muito grande. E essa pressão faz com que eles desistam. Recua. Aí dá o burnout, dá essas coisas. Dá tudo mais. Então, muitos estão com essa situação. E isso prejudica o país, né? De fato. E eu sofri muito isso na residência, muito mesmo. Na cirurgia geral, não. O pessoal era maravilhoso. Mas na residência de ginecologia eu sofri muito. Na época que podia, né? E isso gera, né? Talvez, assim... bloqueios na gente e tal. A residência, ela, se não for num lugar, eu acho que você tem staffs com a mente elaborada, né? Uma mente de crescimento, que é muito difícil. Realmente, eu acho que os alunos sofrem bastante, né? Os residentes. E esse é um problema hoje no país. Eu vejo isso e, de fato, a rede social tem mostrado isso, né? Que tem acontecido e um prejuízo para o país. E aí fui, né? Acabei a residência, deu tudo certo, né? E aí eu falei assim, agora eu vou voltar para
para onde que eu vou voltar? Para montanha não tem campo para mim. Eu sou especialista. O hospital é muito simples, né? Dá até, mas como é que eu vou operar? Vou fazer isso? Eu estava com preparação boa de cirurgia geral, tinha feito uma boa residência de ginecologia e obstetrícia, né? Um dos melhores lugares do Rio na época, né? Enfim. Éramos só 2 residentes, eu e uma outra colega nesse local, então todo o movimento era nosso, né? Então a gente teve muita prática. Então, olha, aí no final, mesmo quem perseguia a gente falou assim: olha, a vaga de trabalhar na Santa Casa é sua. Você realmente fez por merecer trabalhar aqui conosco. Se você quiser, a vaga é sua e você vai trabalhar conosco. Legal, aqui. Né? E me ofereceu esse cargo na Santa Casa e aí eu quase que fiquei nessa, né? Mas assim, aquela vontade também de voltar para casa, né? Pais, de crescer e tal, não ficar muito preso àquilo, né? Eu acabei voltando, aí eu acabei tendo a oportunidade, na época tenho um tio, até faleceu, que é do Laboratório Maia, Dr. Arnaldo Maia. E ele me convidou, tá abrindo um hospital, futuramente em São Mateus, vai ser o Vitória à parte e tal, que hoje é o Meridional, e pode ser que seja uma oportunidade para você, uma cidade maior e tal. Aí eu falei, não, vamos tentar. Meu pai falou, não, vamos tentar aqui pé de montanha, nesse ponto pé de montanha e tal, na Venécia, né? E tal, não sei se lá vai. Vamos tentar, e se não der, você vai para lá. E aí eu fui tentar um emprego, talvez primeiramente em Nova Venécia, não me deram muita bola, não consegui, né, um emprego lá, e um emprego às vezes até mais simples, né, inicialmente no PSF, não me deram muito, né, enfim, eu acho que talvez até foi bom. E acho que Deus... A gente não conhece as coisas de Deus, né? Eu saí chateado, falei, poxa, mas tá bom, é assim, né. Aí eu cheguei aqui, na época era a secretária de saúde, eu vou falar o nome, que é uma pessoa, pelo menos comigo, foi maravilhosa, a Mércia. Ela, poxa, você é ginecologista, tal, a gente tá precisando aqui, não sei o que e tal, me deu, né, muito apoio no dia sem me conhecer e falou, não, beleza, ótimo, gostei daqui, eu vou ficar, né, e tal, então totalmente da recepção que eu tive em Nova Venécia, né? E aí eu comecei aqui, gostei, aí entrei aí já entrou como cirurgião? Não, como ginecologista, aí eu fui para maternidade, entrei na maternidade, ela foi me me ajudando também em algumas coisas, e me encaixando, né? E aí eu tinha a especialidade em geriatria, comecei a atender no lado dos velhinhos, então assim, ela me ajudou nisso tudo, ela sabia que eu vinha preparado, e de fato eu vim preparado, tinha 3 especializações, né? E na época eu tinha 27 anos, eu acabei novo, né? Com 3 especializações, enfim. Aí minha vida foi indo, o meu sonho, sim. Daqui a pouco só ele fala, né, gente? Vamos fazer, deixa eu te fazer uma pergunta. Levanta a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o senhor sentiu? Não sei se foi lá na sua especialização ou se foi quando o senhor de fato assumiu, né? Porque uma coisa é você estagiar e uma coisa é você ser o profissional, né? Que está ali, é o Dr. César Patês que vai fazer isso. O que o senhor sentiu quando o senhor fez o seu primeiro parto? Olha, é complicado você perguntar isso para um residente, é uma coisa muito bonita. Mas, ao mesmo tempo, nós residentes, às vezes, quando a gente está no primeiro parto... Não como residente, eu estou falando como médico, porque lá o senhor tinha outros alunos, o senhor tinha assistência de outro médico, o senhor tinha tudo. Eu quero dizer, o senhor como médico, o senhor. Sozinho, né? Sozinho. A sua paciente foi lá e te escolheu. É uma realização pessoal, assim, gigantesca, porque, de fato, assim, é uma coisa... Não existe nada, não existe nenhuma profissão que traga, talvez, essa definição de beleza na medicina igual à obstetrícia. Assim, não existe nada. Eu vou te falar, essa sensação é emocionante. Né? Me desculpe as outras profissões, mas... Né, todas têm seu mérito, são lindas também, mas eu acho que essa é especial. Sinto muito, né, quem tem outras profissões, mas essa realmente, ela porque, assim, você participa de um momento único. Um momento único. E outra coisa, e de muita responsabilidade. É isso, é nisso que eu quero te dizer, né? Porque ali era o Dr. César Patês com uma paciente que te escolheu, que colocou a vida dela, do filho dela, né, na sua mão. Então, essa sensação foi
De realização? Olha, de realização assim, é difícil de escrever. Descrever, entende? Né? Essa realização. Porque, assim, não é só de tudo dar certo, né? É de você trazer uma vida ao mundo, né? De você participar desse momento, né? Não é o momento só de você ter sido um bom cirurgião, né? Mas de você participar da felicidade e integrar, às vezes, na vida total da pessoa, né? Então, realmente, a obstetrícia, quem atua na obstetrícia, eu admiro muito. Eu acho que é uma profissão que eu acho que deve ser até mais valorizada. É muito valorizada, mas poderia ser muito mais. Eu acho que os obstetras hoje aí sofrem ainda muito com essa situação. Eu acho que vocês sofrem muita pressão. Muita pressão, assim, né? Entendi. Existe um desentendimento, às vezes. Eu acho que o SUS está mal elaborado em relação a essa receptividade, né? Eu acho que tem que ter mais uma empatia entre o paciente e o obstetra, né? Eu acho que consultas anteriores. Eu acho que para criar esse laço, eu acho que esse laço ainda está muito fraco, né? Isso até para ter mais segurança tanto do paciente como do profissional. Exatamente. Então, eu acho assim, às vezes muitas gestantes caem de paraquedas, às vezes não é muito bem informada. E eu acho que também a falha também é dos obstetras em algumas coisas. Eu acho que a falha não é só, né? Eu acho que é uma falha no contextual. Eu acho que... E às vezes as pessoas pensam muito no trabalho, mas ao mesmo tempo é um volume muito grande. Então, às vezes, assim, não tem a quantidade de profissionais para a gente chegar... Poxa, olha, vamos avaliar diretinho, vamos ver direitinho, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer tudo isso aí. Então, assim, eu acho que assim, a gente precisava de uma estruturação maior na obstetrícia, como ocorre às vezes nos Estados Unidos, às vezes na Europa e tudo mais, né? Enfim, e a gente tem essa empatia para fazer isso, até mais do que lá. Nós temos profissionais tão bons quanto lá, ou até melhores. Então, assim, a nossa medicina é muito avançada para isso, nós temos, né? Eu acho que o que falta um pouco é isso. Talvez, assim, aonde que a gente pode melhorar? Então, eu penso muito dessa forma. E a obstetrícia, assim, foi uma coisa que eu acho linda, acho bonita. E de fato, eu atuo, mas não tanto. O que eu atuo mais hoje é na parte de cirurgia por vídeo, né? Cirurgia de endometriose, cirurgia de biomas, enfim. Mas a obstetrícia eu ainda faço. E eu atuo nessa tentativa de fazer com que as mulheres engravidem. Né? Então, isso que é bacana também, que tem muitas pessoas que não conseguem. Né? Isso causa, de fato, uma frustração. Então, a gente trabalha nessa ideia. E, assim, graças a Deus, a maioria das pacientes que a gente faz tratamento vem fazer o pré-natal conosco. Né? Então, a gente trabalha desde o início. Então, a gente cria um sonho e tenta fazer com que esse sonho seja realizado. Então, essa é a ideia. Eu acredito que a obstetrícia hoje, né, que o senhor não atua, mas não está atuando tanto, eu acredito que isso envolve muito amor. Porque, doutor César, honestamente, a gente hoje associa a medicina à lucratividade, a dinheiro. Tá? Muitos hoje fazem muito, pensando talvez nisso, né? Numa profissão que seja rentável. É tão difícil hoje, né? A gente questionar, mas de fato acontece muito. Acontece. Mas quando eu vejo um obstetra, eu já vejo amor. Eu já vejo dedicação. Porque eu tive, né? Eu já fui consultada também por doutor Luiz Fernando, também por outro ginecologista, por outras médicas também. Então, assim, eu associo muito amor. A obstetrícia, realmente, ela tem muito isso mesmo. Amor. E eu tenho essa mesma concepção, independente de ser obstetra, eu tenho a mesma concepção. Eu vejo que as pessoas que fazem obstetrícia, realmente, elas têm que ter amor. Tem que ter amor. Ela não tem como não ter amor, independente de quem seja. Pode ser até um profissional que não seja tão bom, mas ele um laço de amor ele tem. Não há como você não ter. De fato, eu concordo plenamente com você. E tem porque senão ele não faria obstetrícia. Não faria. Porque obstetrícia é uma profissão laboriosa. Não é tão fácil lidar com essa situação. Não é fácil. Porque nem sempre, a gente vê a obstetrícia sempre como um mar de rosas. E nem sempre é isso. E eu acabei de contar uma história, não é um mar de rosas. Isso aí. Então, acaba que... quando eu falei que a pressão... nem sabia disso. Nem sabia, nem né? sabia. Então, assim, às vezes o médico, ele passa por uma pressão que nem ele mesmo sabe, entende? Então, assim, o obstetra em si, ele é realmente pressionado, cobrado, mas as pessoas não entendem o amor, a dedicação, o carinho que eles têm realmente com o paciente. E a obstetrícia, ela, de fato, você tem que estar sempre
alerta para qualquer ligação, para qualquer coisa. E às vezes existe falhas, às vezes acontece de você ligar e você não vê a ligação. Não, é de fato. Já aconteceu. E às vezes você se sente culpado. Por que eu não vi? Você é humano, às vezes você não consegue ouvir, ou então tá no VibraCal. Como é que você imagina que aquela paciente vai ligar aquela hora e às vezes você não ouviu? Todo mundo deu som. Então é muito difícil. Muito difícil. Já aconteceu comigo, não aconteceu nada, mas já aconteceu de eu não conseguir ouvir. Falei, meu Deus. Mas eu acredito. E aí eu falei, você fica preocupado, vai que eu já ligo, então já aconteceu. E eu tenho certeza que já aconteceu com todos eles. Entende? Então, assim, realmente a obstetrícia é uma profissão singular. É assim, diferente da ginecologia em relação a isso, diferente das outras especialidades. Eu acredito que a obstetrícia e a pediatria, você concorda? Todas duas. As duas, né? As duas. As duas são as que são mais... Que tem mais mexe com a gente. Mas é a que é mais cobrada. E que mexe com a gente. Porque assim, você vai com o pediatra, é seu filho, né? É diferente. Eu admiro muito, e até veio um cirurgião pediátrico para cá, eu falei, poxa, até a pessoa falou, mas você está dando tanta atenção? Eu falei, porque eu acho muito legal, cara. Eu acho assim, ser cirurgião pediátrico e tal, lidar com criança não é fácil, eu tenho que admirar. Não sei se eu comentei isso, a gente tem que fazer com que esse profissional fique aqui, né? Não vou falar o nome do colega, mas assim, isso é bacana. Então, assim, eu admiro essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque eu tenho certeza, para ser cirurgião pediátrico, para lidar com criança, tem que ter amor também. Tem que ter. Porque entende? O pai lá fora... não é fácil. E ele tem todo jeitinho, não sei se você conhece aquele colega, né? Então, tem um jeitinho e tal... tem que ter o jeito para criança. Então, eu acho muito legal. Então, é uma outra profissão que eu admiro bastante, né? A pediatria e principalmente a cirurgia pediátrica. Porque, assim, você fazer cirurgia em criancinha e tal, né? Não é fácil lidar com isso. Então, eu acho que ter essa consciência de que o obstetra, de que o pediatra tem realmente as suas pressões, os seus momentos, né? As suas cobranças, Isso é muito importante. A pessoa tem que realmente entender esse fato. Porque não é quebrou um pé que você vai lá e você pode esperar, tudo bem que está doendo, que você pode... Não, são profissões realmente mais né? Mas de fato, às vezes mexe mais com a gente, né? Mais com, né? De fato. É mais o nosso emocional. E a gente sempre vai para esse tipo de coisa, por exemplo, no parto da obstetrícia, a gente sempre vai achando que sempre está 100%, está tudo muito bem. Então, quando ocorre o pior, a gente sempre se sente um pouco culpado. A gente nunca quer aquilo, a gente sempre quer o melhor. E a obstetrícia é uma profissão linda. Então, assim, a gente já imagina com coisas boas. Você prefere parto normal ou parto cesárea? Ser bem sincero, eu nunca tive problema com parto natural. Porém, eu já vi muita gente ter problema. Muitos colegas terem problema. Da criança, às vezes, nascer com algum déficit e tudo mais, né? De, às vezes, ter um sangramento mais vultuoso no parto normal e, às vezes, a paciente evoluir para uma esterectomia. Então, de fato, hoje não é a minha primeira opção. Na verdade, é a última. Eu sinto muito falar isso, mas assim, eu não... eu ia te ligar, no dia que eu te ligar, no dia que a gente for conversar, você ia falar, cesárea, sai fora desse parto normal. Então, eu sou muito preso, eu gosto da cesárea, eu acho que a cesárea por ser cirurgião, eu tenho um controle maior, né, disso tudo, né, eu sei que não é a primeira opção hoje no país, não é a primeira opção no mundo, mas a gente que é cirurgião e a gente trabalha com... E a gente é muito perfeccionista no que a gente faz, então a gente se programa e tudo muito programado, eu acho que ocorre melhor. Então, essa é uma opinião, né? Talvez não seja da maioria, mas admiro quem faça o natural. E acho que não é fácil. Eu acho que é mais fácil quando ocorre tudo muito bem. Mas quando não ocorre, então, assim, jamais eu tentaria. Eu acho que eu não suporto muito ver aquela situação da pessoa ficar sofrendo ali e a criança não nascer e você colocar aquela criança em risco. Então, de fato, isso vai depender muito do desejo da paciente, do desejo do obstetra e ver aonde são as limitações. O senhor já teve paciente que queria normal, aí na hora ela não conseguiu, o senhor teve que fazer cesárea? Sem dúvida, tive. Mas assim, hoje eu vejo assim, a maioria das pacientes que me procuram, elas já têm uma decisão de ser cesárea, né? Até pela já decisão. tem, então assim, elas são pacientes que às vezes a maioria das pacientes que me procuram são pacientes que ou já tiveram alguma cesárea, ou a gente tem
já teve algum problema numa cirurgia anterior e às vezes quer uma experiência maior em cirurgia e tal, confia na nossa equipe, né? Então a gente tá mais assim, tem mais esse tipo de paciente, um paciente que já tem uma mentalidade formada, igual você estava me falando, eu já estava decidido. Então, assim, eu prefiro uma coisa mais programada. Então, os meus pacientes são mais assim, são mais decididos, né? Então, não que eles não sonham, né, no natural, às vezes até têm vontade, mas eu falo assim, olha, prefiro isso, eu não quero, às vezes a minha dificuldade em engravidar foi tanta porque eu não quero colocar o meu risco. Enfim, então eu vejo muito isso nas minhas pacientes, são mais decididas. Doutor César, hoje o senhor trabalha mais na área, o senhor também na área de obstetrícia, né, ginecologia, mas o senhor está mais na área de cirurgia. Cirurgia videolaparoscópica, que eu quero até contar um detalhe. Me conta. Nesse negócio da cirurgia por vídeo, né? Que, na verdade, em 2007, quando eu estava na cirurgia geral, 2006 para 2007, eu estava na cirurgia geral, né? Tinha acabado também de passar na residência, mas não tinha começado a residência. Aí eu falei, poxa, essa situação de cirurgia por vídeo é uma coisa muito legal. Aí tinha um curso em Nova Friburgo, que era no final de semana, cirurgia por vídeo. E era bem famoso no Rio de Janeiro na época, né? Todo mundo do Rio ia fazer esse curso e o pessoal fazia mais vesícula e tal. Eu falei, poxa, de repente eu posso fazer esse curso. Mas aí teve um curso também que foi 2 semanas, né? E teve uma parte teórica e depois uma parte prática na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Que era em Seropédica, que é uma cidadezinha próxima ao Rio, né? Mentira, ele lembra os nomes de tudo. E aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer isso, né? É uma coisa bem promissora, operar por vídeo deve ser o máximo. Em 2007 não tinha, hoje já tá uma coisa mais comum, mas assim, na época era uma coisa assim, poxa, loucura, fazer por vídeo, você vai fazer besteira. Então sempre tinha essa situação, né? E aí eu fui pro curso, né? E eu falei, poxa, se eu aprender a fazer isso, é bem tecnológico e tal. E eu sempre fui tentar buscar tecnologia, eu gostava dessas coisas novas, né? Enfim. E aí eu fiz o curso, achei legal e comecei o prático. Só que na prática, assim, na época, os monitores, aqueles monitores, cara, antigo, né? Desses aparelhos, não era tela igual aqui, né? Tal, enfim. De tubo. Aquelas telas de tubo, a imagem não era tão boa, né? E aí, assim, os aparelhos também não tinham resolução boa. E aí eu fui para fazer o curso lá, e eram cirurgias em porquinhos, as pinças também não eram tão boas, enfim. Aí tinha os stands, eu sei que eu não estava indo muito bem no curso, eu falei, gente, eu não estou vendo direito, não estou conseguindo entender nada. Porquinho? No porquinho, não estou conseguindo entender nada. Eu sei que eu saí de lá, na minha opinião, foi tudo tranquilo, não tive assim, na minha opinião, eu fui o pior. Eu fui o pior e, assim, eu saí muito frustrado, porque, assim, para a cirurgia por vídeo, como era uma coisa que era poucos cursos, eu fui ruim, porque, de fato, era o que a gente tinha de curso, né? E se naquilo ali eu não fui bom, fui pior, eu não tenho a mínima aptidão de ser nada nessa parte de cirurgia por vídeo, certo? Voltei. Aí recebeu uma ligação, em primeiro lugar. Não, eu voltei chorando. Só isso. Voltei chorando de Seropédica até o Jango, que dá mais ou menos uns 60, 70 quilômetros. Enfim, aí, moral da história. Enfim, aí isso me criou um bloqueio, mas a cirurgia por vídeo era uma coisa que estava caminhando a passos de tartaruga mesmo no Brasil inteiro, né? E no Rio de Janeiro era assim já, né? No Rio de Janeiro era a passo tartaruga. Poucos faziam, né? Só os que vieram da Europa, enfim. E aí eu falei, poxa, eu queria muito aprender isso, mas eu não levo o mínimo jeito. Aí começou a ser um sonho que eu não conseguia realizar. E aí foi vindo, eu fiz esteroscopia, que era um tipo de endoscopia por vídeo, aí até que eu fui bem, fiz em Brasília, e fui fazendo, né? E comecei a atuar fazendo aqui, e depois, um belo dia, eu encontrei um colega de Linhares, que é um colega bem conhecido lá, e ele chegou para mim, que eu admiro muito, e ele chegou para mim e falou assim, cara, nós estamos aqui no curso, ele tinha 49 anos, eu tinha 27, lá em Brasília. E aí a gente se encontrou lá, não conhecia, mas ele já era famoso em Linhares. E ele falou, por acaso, a gente encontrou em Linhares, ele falou assim, por que você não faz a especialização? Eu comecei a minha especialização de cirurgia por vídeo. E por que você não faz? Você é tão novo, né? Você poderia, eu vejo você, né, habilidoso, poderia fazer e tal. E o cara, ele é muito bacana. E aí ele falou, poxa, só que na minha mente é o quê? Eu não tive a menor aptidão quando eu fiz, só que eu não falei isso para ele, né? Não falei isso para ele. Falou, poxa, lá é da Fiocruz, é muito legal e tal. Eu tô gostando. Já tinha uns 3 ou 4 meses que ele tava. Aí
ele sempre foi um incentivador, né? Não sei se você conhece o Dr. Yulo. Aí ele falou isso para mim, né? E aí eu falei, não, a gente fez estereoscopia junto, eu vou tentar, mas vai ter o congresso lá em Vitória, o primeiro congresso de cirurgia minimamente invasiva. Quem sabe a gente, Dr. Cláudio Crispi, que era o mais famoso, renomado, que era professor dele, vai estar lá, talvez eu até encontre, entenda um pouco melhor da cirurgia, mude essa minha opinião, né? Talvez de não volte chorando. Né? E tal, enfim. E aí, eu contei com ele lá, eu vi uma aula, assisti uma aula tal, e na época tinha um sistema de laqueadura, e eu até estava treinando esse sistema de laqueadura, que era uma molinha que jogava nas duas trompas para não precisar fazer cirurgia, que chama Essure, hoje está até descontinuado, né? Por causa de rejeição e tudo mais, e na época a gente fez alguns desses negócios, eu participei desse negócio e foi fantástico, né? Na época a gente foi um dos primeiros a fazer, era um negócio da Concept, que era da Baia, então a gente fez com resultado muito bom, e alguns pacientes às vezes não teve uma aceitação a longo prazo, né, desse stent. E aí eu falei assim, não, eu encontrei com esse professor, o professor Cláudio, é um prazer te conhecer, o meu sonho, só veio na cara dele, o meu sonho é fazer a sua especialização. E por que você não faz? Ele falou, deixa comigo. Aí eu falei, se o senhor me der essa oportunidade, fala que você já conversou comigo. Foi muito educado comigo, muito bacana nesse dia, né? E aí eu falei assim, vou tentar. Tentei a prova, fiz, passei. Né? Não foi difícil, não foi nada, né? Não precisa nem falar que é nada dele. E aí comecei a fazer a especialização. Aí a Fiocruz saiu, porque a prática em animais foi proibida no Rio. Eles usaram a Unifesp de Teresópolis para fazer a prática em outro município. Tá. Por causa de prática de animais, esse negócio, na época foi. E aí fui para Teresópolis fazer, e com a pós-graduação, aí chegou no final do ano. A gente treinava muito, era todo mês, né? Ficava intenso ali. Eu cheguei assim, gente, eu estava subindo o morro, que lá é no morro, no lugar, né, na rural, né? Eu falei, gente, será que realmente eu era tão ruim assim? Ou os professores que eram ruins e a gente não tinha estrutura nenhuma e tal? Eu vejo que hoje eu evoluí bastante. Acredito que é isso. Eu evoluí bastante. Né? Eu posso até ter certa dificuldade, mas eu acho que com o tempo, hoje vai se aprimorando, vai fazendo, vai treinando, a gente vai ficando bom, mesmo a gente não estando tendo aptidão. Isso. Você está entendendo? Então, a gente o treinamento, né? O treinamento é muito importante. E a vontade. Né? A força de vontade. Isso eu acho que é o mais importante. Porque eu vejo que tem muita gente que tem muito mais facilidade do que eu e tinha no início da especialização, mas não foram em frente. Ela até tinha uma genialidade muito maior do que a minha, mas não tinha a vontade, aquela, né, de continuar, de aprimorar, enfim. E aí eu fui indo, e fiz, aí depois eu fui para o segundo ano, aí já foi para a especialização, foi para Juiz de Fora com estrutura muito maior, aí a gente tinha tecnologia muito maior, gigantesca, aquela coisa foi indo. E aí depois eu fui para o terceiro, fui mais um ano, o terceiro ano de Juiz de Fora. Aí o quarto ano, eu fiz o quarto ano, aí já o quarto ano, aí era só endometriose, a gente só era 4. Assim, na época eram 4 ou 6, eu acho que total era 4. Dos mais bem formados do país, assim, em cirurgia por vídeo. Pra época era, assim, porque com o Dr. Cláudio a gente fez os fellows, né? E aí era mais a especialização da América Latina, então, realmente eu saí de lá novo e com uma bagagem, talvez eu não tinha tanta experiência, mas eu tinha uma bagagem muito grande, eu fui muito bem formado, né? Então, fui bem formado com os melhores professores do Brasil, nessa época de cirurgia por vídeo. Eu falei, caraca, onde aquele cara que não tinha a mínima aptidão de fazer veio parar. Então, assim, mas não é porque eu era melhor, é porque eu dei continuidade. Isso. E eu percebi que aquilo era treinamento. Era só treinamento. Era igual um videogame. Você vai jogando e vai treinando, entendeu? E aí, de fato, veio a robótica, aí eu fiz as certificações em robótica, curso de robótica, depois eu certifiquei internacional, também fiz 2 certificações de robô. E também eu vi que aquilo era treinamento. Não é? A dificuldade, ela está no treinamento. Entende? Então, assim, como qualquer coisa, se você quer fazer, se você tem vontade de fazer, eu acho que a dificuldade, a única dificuldade que a gente tem é a nossa mesmo de não querer fazer. Né? Eu acho que se você quer fazer, não vejo essa dificuldade. Se você tem vontade... Mas mata a nossa curiosidade aqui de réis mortais. Réis mortais, né? De que não somos desse mundo médico. Como que funciona a cirurgia de vídeo? Por exemplo,
O senhor consegue fazer à distância? Hoje assim, hoje tem robôs que faz a distância, só robô, né? Laparoscópica não tem como, né? Porque você precisa de mãos humanas. E a laparoscópica, na verdade, são incisões pequenininhas de 5 milímetros, certo? Em crianças tem até de 3 milímetros, né? Mas assim, hoje a maioria usa de 5 milímetros, mesmo em criança, mas tem de 3, poucos Aí a pais pessoa têm. tá lá, deitada, anestesiada, e o senhor tá lá no No robô. Aí no robô você pode ficar no console, no carrinho do cirurgião, você fica mexendo no joystick ali. Isso. Né? No joystick trabalhando e o braço robótico tá lá. Dentro da Isso aí pessoa. no robô. No robô é assim. Né? Na laparoscopia é um pouco diferente. É a mesma coisa, as mesmas funções, porém as funções da laparoscopia são menores. Então, esteticamente, é até melhor que o robô. Porém, a gente depende... Pode botar mais água. Das mãos humanas. No robô, eu dependo mais da minha mão, mas no joystick. No joystick. E não deixo de também ter essa mão humana. No centro, no console no carrinho do robô ali, do paciente, no carrinho do paciente. Então tem o médico ali do lado. Se caso qualquer coisa falhar, troca a pinça, faz isso, o negócio tá ali também. Entendi. Então, assim, na verdade, é uma cirurgia laparoscópica. Então, a pessoa não entende. Entenda isso. Não é só o robô que faz. É uma cirurgia laparoscópica assistida pelo robô. Entendi. Você entendeu? Entendi. Né? Então, na verdade, uma laparoscopia assistida pelo robô. Então, na verdade, o robô é um auxiliar. Você que opera. É isso aí. Apesar de que agora, nos Estados Unidos, teve uma cirurgia feita totalmente pelo robô, programado para fazer uma vesícula. Porém, isso foi programado. Mas e se ocorrer algum erro? Pode acontecer? Pode. Às vezes o robô ainda não está totalmente automatizado. Lógico que isso aqui é um fusível. Pode acontecer. Lógico que a equipe está ali do lado e se caso acontecer alguma coisa, eles estão... Mas assim... Essa era a próxima pergunta. Adoro quando né? Eles me respondem antes. Como que... Por exemplo, se eu estou lá na cirurgia robótica e, de repente, acontece algo diferente que tem que ser, o senhor mesmo vai ter que estar lá, cortar, fazer cirurgia. Já aconteceu isso ou nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu. Rapaz, o senhor é fera mesmo, hein? Não, nunca aconteceu. Assim, no robô até que é mais difícil, porque o robô, assim, ele tem... Qual que é a vantagem do robô? Pode até acontecer situações assim, né? Mas o robô, ele tem uma capacidade que ele perfaz a mão humana em miniatura. Então, esse movimento total você tem dentro... Praticamente perfeito. É perfeito. Caramba. Entendeu? Então, é a mão humana em miniatura trabalhando lá. A laparoscopia, você só faz isso. Você tem que fazer isso. Ela é muito legal. Você tem que ter mais habilidade até que o robô. Mais. Porque o robô... que é a cirurgia também por vídeo. Não deixa de ser. Mas ela depende de uma habilidade manual maior do que o robô. O robô, ele vai... Lógico que ele te exige um treinamento para você manusear ele. Porém, ele tem uma vantagem. Ele diminui o erro humano. Ele diminui o seu cansaço físico e mental. Né? Então, se você quiser parar a cirurgia ali, você soltou o joystick ali no console do cirurgião, ele já para. Ele não trabalha sem você tocar. Aí ele reconhece o seu rosto. Por exemplo, eu vou lá, coloco o meu olho, ele está lá escrito: Dr. César assumiu a cirurgia. Está escrito. Que legal. Aí até o console já está arrumado na minha altura, porque ele sabe até quem está usando. Por isso que é um robô assistido pelo ser humano. Na verdade, quem está fazendo a cirurgia é o Dr. César Pontes. Porque aí quando eu faço a minha inscrição lá, ele anota assim, ele já sabe a minha altura. Eu registrei uma altura que eu tenho ali, aí eu coloquei, quem vai fazer essa cirurgia e tal. Ele vai, igual um carro que... Identifica quem é que vai operar. Ele vai... Eu vou lá, motor, tudo, né? Tudo a minha altura, certinho, aí ele já sabe quem é. Então, quem vai operar. Então, tá tudo muito estipulado. Lógico, pode fugir, pode acontecer da cirurgia ter aberto, de um sangramento. Pode. Mas assim... Só que você trabalha numa imagem 3D e muito ampliada, em média de 30 vezes. Então, assim, a imagem 3D, ela é muito perfeita. Então, você vê muito detalhe. Então, a chance de uma complicação ela é um pouco menor, bem menor do que uma cirurgia que você não enxerga bem. Então, se você é cauteloso e tal, tem tudo para dar muito certo. Pode acontecer? Pode. Aí você destrava os braços, só bota para o robô, destrava tudo e vai aí é para o paciente. Essa é a próxima pergunta. Como que aquele ser humano que queria queria se especializar em cirurgia, prefere, aquele ser humano lá, prefere a cirurgia robótica ou prefere a cirurgia de botar a mãozinha mesmo, botar luvinha, de cortar, de futucar? Que esse ser humano aí prefere o quê?
Uma pergunta muito interessante e que eu vou te falar uma diferença, e a diferença é muito simples, muito simples. É a recuperação. Quando você vê duas coisas, a recuperação, ela é infinitamente superior. A robótica. Não, tanto a laparoscópica como a robótica. Então. Tanto a laparoscópica como a robótica é fantástica. É tipo assim, né, minimamente invasiva. Então, o que é minimamente invasiva? Mínima invasão possível no seu organismo. Então, se é mínimo, você recupera rápido. Então, o que é? Menos índice de medicação, menor dor pós-operatório, menor risco de sangramento, né? Menor risco de medicação, de perfuração de algum órgão, enfim, tudo é menor risco. Então, deambulação mais precoce, né? Levanta e anda mais rápido. Então, assim, tudo é melhor. Mas, assim, não é melhor, é infinitamente melhor. Entende? Eu não me lembro, assim, nos últimos 5 anos, às vezes a gente teve praticamente poucas dor de cabeça, quase não tem, porque é tão... a gente já espera tanto que a paciente fica bem. Você vê isso lá, né? E aí você vê ali, eu estava falando com ela, então, de fato, o paciente recupera bem, porque a gente já espera isso dele. Pode acontecer, adversidades e tal, mas são adversidades menores, então, assim, nos preocupa, mas só que, assim, você visualiza muito bem o que você está fazendo. Nada é feito muito, sempre, tudo é muito sistematizado com a equipe, tudo é muito... A gente faz um checklist antes da cirurgia, a gente avalia tudo isso. Então, tudo assim... Pode acontecer adversidades? Pode. Tem risco, mas a gente tenta minimizá-los ao máximo, para que tudo corra bem. Doutor César, nós estamos falando de um tipo de cirurgia maravilhoso, que o senhor acabou de falar para mim que que é realmente infinitamente melhor. Agora me fala sobre o nosso sistema SUS. Ele tem esse tipo de cirurgia? É fácil a gente conseguir esse tipo de cirurgia no SUS ou não? É mais difícil? Isso é mais para rede particular? Hoje assim, no SUS ainda a tendência é que a gente venha conseguir. Hoje mesmo aqui no hospital isso, né? Vai começar a bariátrica, né? Pelo SUS, parece aqui no Roberto Silvares, né? Então assim, existe um movimento aí que está tentando trazer, né? Eu acredito que esse novo hospital aí já vai ter. Eu acho que assim, o grande problema disso tudo é capacitar os médicos a fazer. Porque, para se você capacitar, a primeira coisa que a gente tem que ter um interesse da classe médica. E é um interesse que não visa financeiro, né? Eu acho que ganhar, todo mundo vai ganhar, mas para você ganhar dinheiro com isso, você tem que remar muito. Muito. Entende? Olha a quantidade de especializações que o senhor fez, então, o tanto que o senhor estudou. As pessoas veem isso como, poxa, é muito legal e tal, mas deve ganhar dinheiro. Não, pode até ser que ganhe, mas assim, eu acho que as pessoas têm que trabalhar para isso. Trabalhar, mas não é trabalhar, é trabalhar em se formar bem, para que você opere o paciente com dignidade, para você faça isso muito bem e tenha para ter um bom resultado, porque não existe nada mais valoroso que você operar um paciente e dar certo, e a paciente já está andando com 6 horas e fala, não estou sentindo nada, doutor. Isso é maravilhoso. Né? E é fantástico. Né? Ela vê isso. Então, não existe nada melhor. Eu quero passar um dia, Esther, junto com você, pra gente ver isso. Então, assim, ela me liga, às vezes, ela fala assim, poxa, doutor, já andou, já comeu, tá ótimo. Não é isso. Então, assim, legal, essa é a ideia. Então, assim, mas isso depende de uma formação. Não depende da minha formação só. Depende da formação de toda a equipe. Dos meus ajudantes, dos meus enfermeiros, de tudo, para que tudo funcione bem. Às vezes a gente cobra algo do sistema né, público de saúde, mas a gente não tem, talvez, a capacitação, a busca, talvez, não é nem a capacitação, assim, a busca da capacitação para que aquilo realmente aconteça, né? De fato aconteça. E eu acho que o erro não é só no sistema de saúde. Não adianta a gente culpar o sistema né, de saúde, existe também o erro às vezes, da procrastinação, da falta de interesse, né? Não sei, eu acho que tem que gostar também, né? Talvez a maioria das pessoas não gostem, querem às vezes dizer o caminho. Então, é difícil a gente questionar isso, né? Porque é uma situação... O ser humano é ser humano, né? A gente vai... Então, assim, eu fiz porque eu achava bonito, sempre tive vontade de fazer cirurgia por vídeo, assim, com o tempo eu fui pegando amor e eu acho diferente, eu acho o máximo fazer, eu acho ver aquela recuperação do paciente e ver as mínimas incisões, né? Então, eu acho muito legal. Isso é uma coisa, assim, que não tem preço pra gente. Doutor César, eu quero falar uma coisa, eu quero, assim, fazer uma pergunta pro senhor.
sobre que o doutor César, do doutor César Patês, a gente pode perguntar tudo. A gente sabe que ele sabe tudo, né? Ele faz tudo, então vamos perguntar. Bom, eu quero saber sobre cirurgia íntima. Não preciso. Graças a Deus. Mãe, mentira, não falei isso não. Não preciso. Mas como que funciona essa questão de cirurgia íntima? Porque existe a gente sempre fala assim, eu não tomo, mas existem hormônios que realmente deformam, né, um órgão genital feminino, né, realmente. Existem essas situações também, né? E gente que nasce também já com... Hoje, assim, eu vou te falar, ser bem, né, eu acho assim, a maior procura hoje em relação à cirurgia íntima, eu vejo é mais as pacientes que nascem assim, a gente não tem muita procura tanto para as pessoas que usam anabolizante, tipo, tem também, mas assim, o grande problema do anabolizante é que às vezes assim, você diminui aquele coxim daquela região ali dos grandes lábios e aí acaba ficando murchando, um negócio pra gente ver, né, Esté? Ô, Esté. Hã? Mas a gente pode marcar uma segunda etapa pra gente trazer. Vai ter o segundo César Patês, com certeza. E aí, assim, de fato, isso aí, realmente, a parte hormonal diminui esse coxinho gorduroso e às vezes aquela região fica mais murcha, então a gente pode fazer preenchimento. Hoje tem muitas coisas mais naturais para fazer, né? E a gente usava PMMA, então que às vezes causava rejeição, hoje já tem ácido hialurônico e tal, você tem que fazer sempre reposição e tal. Então a gente faz no rosto, então. Mas assim, e isso talvez sobressai mais os pequenos lábios. Muitas das pacientes às vezes não tem e acaba sobressaindo com o uso do hormônio, e às vezes faz, não é que os pequenos lábios, às vezes cresce muito a região da região clitoriana ali e tal, e é o que incomoda muitas pacientes, dá uma hipertrofia de fato, né, porque isso incomoda muito as pacientes que realmente usam, né? De fato. Mas existe aqueles tipos de paciente que realmente nasceram assim. Nasceram com isso. Essas são as pacientes que mais se incomodam, por incrível que pareça. Não são essas pacientes que usam anabolizante. Porque as pacientes que estão usando anabolizante hoje, atualmente... de que pode acontecer. É isso aí. Né? Ela já tem a consciência. E às vezes ela não está ligando para isso. Agora, as pacientes que realmente já são, elas já... Poxa, isso me incomoda. Eu queria que fosse diferente. E eu entende? Porque não é só estética. Às vezes, poxa, vai na praia, né? Se incomoda, às vezes irrita, machuca, candida. Então, assim, essa é a principal coisa. Não é só a estética. Elas fazem por uma situação. Uma situação, né? Pelo geral. É isso. Então, esse tipo de paciente que eu acho que a procura talvez seja... Mais de 90% seria essa. Eu acho que essa outra parte é aquilo que você falou. Elas já sabem, elas não estão preocupando. Não estão tão preocupadas em relação a isso, né? Enfim. Mas, e como é que funciona a cirurgia dessa? A pessoa chega lá com né? Eu chamo de pitar. Ri não, Esther. Aí, uma flor desabrochando. Aí o senhor vai lá e acerta, fica bonitinha, tipo, fica normalzinha, assim? Ela fica homogênea, certinha. Na verdade, o que a gente tenta usar um limite entre o pequeno lábio, que é geralmente assim, a maioria das mulheres querem o pequeno lábio da mesma altura do grande lábio. Mas até ele sobressair no pequeno lábio até 1 centímetro, a gente considera normal. Certo? Então, quando a gente retira esse excesso do pequeno lábio, a gente sempre tenta retirar o mínimo possível. Entende? Então, eu acho assim, porque pode ser que, não quer dizer que se tirar mais vai ficar ruim, mas a média é essa, né? Ela vai ficar no mesmo nível e tal, um pouquinho só a mais. Mas assim, isso é muito pessoal, e a cirurgia, que não deixa de ser uma cirurgia plástica, é uma coisa muito pessoal. Mito ou verdade? Tira o prazer? Não vejo isso como... Porque, na verdade, a estimulação, você não vai mexer com a parte daquele ponto G da parte anterior da vagina, você não mexe. Mito. É mito. Isso aí é apurado. Mentira, tá, gente? Pode fazer tranquilo. Mito, totalmente. E assim, você não vai mexer na região clitoriana. Entendeu? A não ser que você, paciente, tenha aumento se tiver só do capuz, vai tirar só excesso de pele, não vai mexer na região do clitóris, né? Que essa aí realmente atrapalharia. E aí, sim, se você mexer, né? Mas essa cirurgia que a gente não mexe nessa região. Então, é mais para corrigir essas alterações em excesso, né, e tal. E outra coisa, em relação à sensibilidade, você também não pede, porque a sensibilidade ela vai da periferia para o centro. Ah, é? Então, aquele negócio, é o da contrário. Periferia para o centro. Nós não entendemos isso direito. Então, se você, por exemplo, se você tirou aquele excesso, ela vai daqui para lá. Então, você não perde sensibilidade. Entendeu a ideia? Então, você não perde. Então aqui... Então, aquilo que está sobrando,
você não vai sentir mais, você vai sentir daqui para lá. Uhum. Legal, então, isso. É isso. Então, na verdade, não modifica nada em relação a isso, certo? Se alguém realmente, mas tá fugindo as normativas da medicina, porque não é assim. Enfim. Mas assim, os resultados são muito bons, né? E a pessoa, eu acho que faz um time, autoestima. As pessoas que estão querendo fazer esse tipo de cirurgia, eu acho que tem que estar decidido que querem isso mesmo, né? Como qualquer cirurgia plástica, né? Vai mexer em qualquer, né? E assim, os resultados dependem muito de muitos fatores, né? Principalmente do repouso da paciente, da higienização da paciente, é um local delicado. Então, assim, não necessariamente só do médico. Eu não pensei nessa pergunta. E é o mais difícil. O que é o pós, né? Como é que é a recuperação? É uma recuperação, é tranquila ao mesmo tempo, mas é uma regiãozinha que tem que ter um certo cuidado. A paciente já sai andando normal, tranquila, pode andar muito, mas às vezes os pacientes, às vezes no início querem dirigir, querem fazer um esforço maior, e isso às vezes pode dificultar um pouco a recuperação, às vezes fica mexendo muito nos pontos que não podem mexer, porque às vezes lavando demais, porque na verdade o ponto ele se dissolve por hidrólise, ou seja, excesso de água e tal, então ele é absorvível, os pontos são absorvíveis, isso é um fator também, então a gente tenta sempre orientar as nossas pacientes, né? E que tenham cuidado, porque, por exemplo, às vezes a paciente faz uma cirurgia de períneo, só que os pontos são internos, então ela não tem muito, não mexe muito nos pontos, ele cicatriza às vezes sem lavar ali. E essas não dão problema, que às vezes são até mais difíceis. E às vezes a parte externa dá porque a paciente fica mexendo, não tem higienização, né? A gente vê isso lá, né? Então. E uma pessoa que faz uma cirurgia dessa, para ter uma relação sexual, qual o período? Em média de 30 dias. Aí depende da cicatrização de cada pessoa, é muito, né, pessoa, mas a média de 30 dias, 35 dias, né? Mesmo porque, assim, mesmo que esteja cicatrizado, para manter uma resistência têncil maior ali, né? Tá mais fragilizado, né, e tal. Uma cirurgia dessa, o SUS não cobre. Você pode falar para a gente mais ou menos o custo de uma cirurgia dessa? Lógico que tem que ser avaliado, é difícil a gente falar valores, porque, assim, é a mesma coisa, porque às vezes, igual você faz uma cirurgia de mama, às vezes a pessoa vai colocar só a prótese, a mama já está certinha. Às vezes a paciente tem um excesso muito grande de mama, você tem que fazer uma mamoplastia e depois colocar a prótese. Então, na cirurgia íntima... não consegui tirar o valor. Na cirurgia íntima, a mesma coisa. Então, às vezes tem pessoas que têm uma alteração muito pequenininha, tem outras cirurgias que são alterações muito grandes, né, Esté? E às vezes tem uma cirurgia que com meia hora a gente faz, tem cirurgia que a gente demora 2 horas. Então, assim... Entende? Não, é difícil você, né? Diferente de... depende muito de caso, né? Como em qualquer cirurgia plástica, qualquer cirurgia plástica não tem jeito. Tem que ter avaliação médica. Tem que ter. Então, é muito difícil, né? Não é uma cirurgia cara. Não é uma cirurgia cara. Existe outra coisa... Gente, hoje eu tô demais, hein? Existe outra coisa também que eu esqueci o nome. Que é um negócio que aperta. Ah, sim. Hoje, conta assim, pra nós. Conta pra nós. Hoje, assim... Lucas, fecha o ouvido. Não é popularizo, não. Para com isso, gente. Hoje, assim, tem muitas coisas que podem ajudar a melhorar essa região, né? Essa vaginoplastia. Hoje, assim, existem coisas que não são cirúrgicas, que o laser, eu acho que o laser hoje veio para ajudar muito, né? A gente... que é o Frax, o laser, a gente usa muito o Frax tem um resultado muito bom, mais quanto um pouco o laser com resultado similar ou até melhor. Como é que é isso? São disparozinhos, como se fosse... Enfia lá e dispara. É uma sondinha bem menor, dispara vários... Tipo um laserzinho ali, e aquele tecido ele vai se regenerando, é como se ele estivesse remodulando, É tipo essa musculatura, ela dá uma fechada, então dá uma melhorada, porque é a mesma coisa no laser, quando você faz no rosto, ele não vai dar uma esticadinha assim, a mesma coisa ele faz na vagina. Então, aí ele repiteliza o tecido, rejuvenesce aquele tecido, né? Aumenta a síntese de colágeno e estimula a musculatura. Então, ele melhora colágeno, elastina e estimula a musculatura. Então, o que acontece? Você fortalece a musculatura e incentiva a produzir mais colágeno. Isso melhora o quê? Elasticidade, hidratação, diminui isso que a gente diz Frax. Frax, muito né? legal. É como se fosse uma onda pulsada. E esse Frax é uma sessão só ou são... Ou eu já perguntando querendo saber. Consulta. A gente não paga consulta quando vem no podcast. Esse Frax... Daqui a pouco a gente termina. Calma, que tem muita coisa que... doutor, é uma sessão, 2 sessões? Como é que funciona esse Frax? Uma sessão já resolve? Eu acho assim... Hoje, assim, em relação à síntese de colágeno, eu vejo assim, para os pacientes acima dos 40, é interessante fazer.
Eu acho que toda mulher acima de 40 vai ter benefício em relação a síntese de colágeno, às vezes a candidíase de repetição, né? Uma proteção para esse início do climatério, quer dizer, a paciente começa a perder, mas a paciente é muito jovem, tem 40 anos, mas assim, ela já vai perdendo colágeno. Isso é fato. Todos nós perdemos depois dos 40, homem, mulher, então. Que tem parto normal. Pacientes que aí já é outra história, porque às vezes tem incontinência urinária, a gente vai focar mais naquela região da incontinência. Entendi. Entende? Então, assim, vai melhorar a incontinência, vai melhorar a atrofia, vai melhorar tudo. Então, na paciente mais menopausada, vai melhorar o quê? Elasticidade e atrofia. Entendi. Na paciente mais jovem, que às vezes tem partos normaturais, incontinência e tudo mais, faz a vaginoplastia. Mas, como a paciente, doutor, eu tive 3, 4 partos, será que vai realmente apertar tanto, né? Como a gente faz a grosso modo. De fato, não. Entendi. Então, assim, porque assim, às vezes a dilaceração muscular é tão tamanha que a gente precisa, de fato, submeter uma perineoplastia. E aí, talvez, associar o Frax ou o laser num segundo tempo. Certo? Entendi. Então, a gente pode associar no segundo tempo, para melhorar mais a saciedade, melhorar tudo isso aí. Porque você tirou aquele excesso, melhorou a musculatura, mas aí a gente vai compensar agora, tentando incentivar que a pele produza mais colágeno. Entendi. Isso vai depender muito o quê? Da reposição hormonal também da paciente. Então, envolve muita coisa. Eu acho assim, é o que eu estava até falando hoje na rádio, falando um pouco sobre a parte do climatério, né? Porque, na verdade, o climatério é um período retrospectivo, né? Então, a menopausa, na verdade, porque você tem hoje, a média das nossas pacientes da menopausa é 47 anos, porém essas pacientes já começam a perder hormônio 7, 8 anos antes. É mesmo? Então, isso aí você vê que o que você começa a sentir? Você passa dos 40, você começa a ter um aumento de gordura abdominal, né? Você começa a ter um aumento de flacidez, estria, celulite, né? E tudo isso são sintomas, de fato, que denotam queda hormonal. Né? Queda de cabelo, o cabelo fica mais ralo, olho seco, coceira na orelha, aumento de gordura abdominal. Então, assim, todos esses são alguns dos 75 sintomas da baixa hormonal. Né? Então, de fato... Receita um hormônio bom para nós. Fala aí para os nossos telespectadores aí, um hormônio. Então, assim, então eu acho muito interessante que mas eu não tenho calores, eu não vou fazer reposição hormonal por causa disso. Né? Em fato, entenda, os fogachos, que são os calorões que os pacientes, é só um dos sintomas, dos 75 talvez. Então, assim, são inúmeros. Então, esse é o problema, que muitas pacientes não sentem esse sintoma, mas tem inúmeros que elas não percebem. E nem imagina. E nem tá. Então, assim, doutor, toda mulher deve fazer reposição? Na minha opinião, deve, até prova o contrário, se tem algum risco de câncer, né? E que seja um risco alto também, né? Tem que ser bem... Porque, de repente, se for um risco baixo, eu acho que ainda vale a pena ela fazer. Com supervisão, bem supervisionada, entende? Então, eu acho que a reposição hormonal é um ganho muito grande, mesmo porque a gente vê hoje que nesses próximos anos, 2/3 da nossa... Hoje é 1/3, mas a gente está caminhando para 2/3, né, da nossa população, vai viver na menopausa. Entende? Então, assim, hoje a expectativa de vida nossa, há pouco tempo era 50, 53 anos, né? Agora. Hoje a nossa expectativa está 74, 75 anos, e a ideia é que a mulher viva 100 anos. Então, a mulher que vai viver 115 anos já nasceu. Era isso que eu ia te perguntar. Lucas, já estamos encerrando. Era isso que eu ia te perguntar. Hoje, as novinhas não são mais as de 20, são as de 40. É verdade. Como é que pode uma coisa dessa? É verdade, as novinhas não são mais, são as de 40. Então, quando... E você vê uma coisa interessante, que a performance dessas mulheres de hoje 40 estão melhores até do que muitas novas. Porque as pacientes, elas entenderam que, de fato, elas mesmo numa idade um pouco mais avançada, elas podem estar bonitas. Muito, muito bonitas. E de fato, isso é verídico. Né? Então, assim, a vida, ela às vezes pode começar aos 40. Aos 40. Ela não precisa, você entende? Então, eu vejo isso muito. E eu vejo muita mulher muito bem. Hoje eu vejo na clínica lá com 50 de dar muito, né? Show e muita menina nova. Mas, assim, o que depende? Depende daquilo que a gente pensou. Desde do cuidado, da força de vontade. Então, assim, isso é só o começo. Eu acho que a tendência é aumentar mais. Porque essa busca
pela beleza. E eu acho que é o que mexe com a mulher. Ela é muito vaidosa, a mulher está se tornando cada dia mais vaidosa. Eu admiro isso, né? E a gente sabe que a reposição hormonal bem feita, né? O cuidado, a musculação, o tratamento para prevenir a miosarcopenia, que é o que acontece nessas mulheres 40 a mais. O que é miosarcopenia? Miosarcopenia é a queda da massa muscular e a queda da massa óssea. Então, que é o que a gente precisa. Então, hoje, na verdade, a musculação, se você faz isso, você está criando uma poupança para o futuro, para você viver bem. Midian todo dia está na academia. Eu vou 2 dias, volto 3. Então, isso é uma coisa que vai facilitar muito que essas pacientes tenham uma longevidade. E longevidade não é viver muito, é viver com qualidade de vida. Isso é verdade. Entendeu? Com a massa muscular ideal, que você possa saber aproveitar todos os momentos da sua vida, poder fazer um ciclismo com 80 anos, fazer tudo. Então, assim, poder aproveitar seus netos, poder brincar com seus netos, poder jogar um futebol com 80 anos, com o seu, né, seu neto, seu bisneto, sei lá, enfim. Mas tudo isso é o que a gente busca. E o senhor faz musculação, doutor César? O senhor faz algum tipo Hoje de atividade eu faço corrida, né? E faço musculação, mas não com muita intensidade. Mas a corrida eu faço Mas a corrida eu faço todo dia. O senhor come? O senhor não tem nem tempo. Não, tem. Hoje eu estou tentando me organizar. Eu acho que tempo todo mundo tem. Eu acho que a gente tem que saber se organizar. Ter disciplina, né? Ter disciplina. Quando você tem disciplina. Entende? Ter disciplina. Porque eu acho assim, a disciplina é o que faz o nosso tempo, né? Eu acho que... eu sei que você também é muito corrida, a gente está aqui até agora, mas se você estiver fazendo, você vai sair daqui e vai para academia. Vou. Ou vai malhar em casa, vai fazer seu exercício. Não, em casa. Ou então eu vou dormir cedo hoje, eu vou acordar amanhã 4 e pouco da manhã e vou fazer meu exercício, certo? Exatamente. Então, essa é a ideia. Por exemplo, eu tenho uma cirurgia amanhã às 7 horas. A minha ideia, a minha vontade, vamos ver se eu vou conseguir, é acordar 5 e pouco da manhã, dar uma corridinha de meia hora e ir para a cirurgia, tomar meu banho e ir para a cirurgia. É difícil fazer? Mas isso é uma disciplina. E acho bacana quem faça. Força de vontade. Força de vontade. Doutor César, eu gostaria muito de ficar 2 horas. Nós já temos 1 hora e pouco aqui de programa, de podcast. Como eu falei para o senhor é uma referência realmente em São Mateus como obstetra, como cirurgião, como ser humano, como médico, como nome, né? Então, assim, é uma honra. A honra é toda minha. Nosso podcast. E eu admiro muito o seu trabalho, eu sei que está sendo um sucesso, né? É um prazer muito grande, já tem muito tempo que eu queria vir aqui. Pena que às vezes os horários, né? Não é nem só minha, sua também, né? A gente sabe que é corrida, né? A gente já conversou outras vezes, enfim. E eu fico muito feliz em estar aqui, né? Para mim é uma honra. E eu estou disposto, né, a voltar, né? A gente falar, eu acho que tem muita coisa a gente conversar ainda, que eu ia te falar. Tem um monte de coisa ainda que eu queria falar, mas senão fica muito longo o programa e aí, né, não vai ter o 2. Então eu prefiro ter o 2. Eu acho muito bacana. A gente pode falar um pouco mais das pacientes 40 a mais, que eu acho que é um tema muito interessante. E outra, nós estamos no Outubro Rosa. A gente não falou do Outubro Rosa. Nem falamos do Outubro Rosa, né? Que é uma coisa muito legal. O que o senhor teria hoje para falar sobre o Outubro Rosa, para a gente até fazer como corte? Eu acho assim, em relação ao Outubro Rosa, é uma época assim, eu acho que o outubro é só um mês que a gente escolheu para fazer isso, né? Que começou essa campanha na época em Nova York e tal, tem esse histórico aí de Nova York, enfim. Mas eu acho que assim, todo ano a mulher, independente de ser outubro, ela tem que fazer seus exames, né? Ela tem que se conhecer melhor, ela tem que procurar seu ginecologista, fazer avaliação, né? A gente sabe que houve mudanças aí de uns 3 meses para cá nesse rastreio, né? A gente sabe que o INCA sempre orientou que a gente fizesse a mamografia, né? Bienal dos 50 aos 69 anos, né? E agora a gente abaixou 10 anos antes, dos 40 aos 69. Então, de fato, o que mudou nisso? A gente começou a pegar 16% das pacientes que não eram pegas nesse rastreio. E eram pacientes jovens. Então, 10 anos é muito tempo. Então, muitas pacientes realmente eram condenadas por uma situação, né, talvez desse eixo que talvez não foi muito bem organizado. E, de fato, a gente sabe que os 69 anos, na minha opinião, também não é mais um ponto de corte, porque a expectativa de vida já não é mais 69, é 74, 75. Da mulher, 76, mais ou menos, deve ser hoje. Então, aí a gente deixa de pegar as pacientes de 69 a 74, que é a média mais ou menos, que seria 6%. Então, 6% estão condenadas a ainda ter câncer de mama.
Entendi. Se você for analisar por esse estudo, né, novo, é isso. De fato, aí cabe muito a paciente procurar o seu ginecologista após 69. Porque eu tenho 69, não vou mais. Não, eu acho que você deve ir, eu acho que deve fazer mamografia até onde você, né, puder fazer. Né? Lógico que a chance é menor, mas a partir do momento que a expectativa de vida continua, né, a mulher está cada dia ganhando espaço, ganhando tempo de vida, ganhando longevidade. Eu acho que pode ser que a gente venha fazer mamografia até os 80 daqui a um tempo, né? Ou até mais. Enfim. Então eu acho que o conselho é que as pacientes se cuidem, né? Se conheçam mais, né? Pesquisem mais, entendam, mas a gente tem muita informação, né, não só nas redes sociais, mas na internet, né, no Google, sobre isso, né, eu acho que... Seu próprio médico, né, pode te auxiliar. Pode te ajudar, né, e a gente hoje tem muita pesquisa também até para questionar, né, o que o senhor acha e tal, para começar a ter um diálogo bacana. Mas eu acho que toda essa tecnologia veio para melhorar. Hoje a gente não tem só a mamografia, a gente tem a ressonância da mama, tem a tomocínese de mama, são vários exames novos que tem que proporciona a mamografia, já não está mais aquele exame doloroso, melhorou muito as máquinas, enfim. A ultrassom também auxilia nas pacientes abaixo de 40 anos, enfim. Então, a gente tem muita opção hoje, e eu acho que a mulher tem que se cuidar, ela tem que não só cuidar da mama, ela tem que cuidar também, a gente sabe do câncer de colo de útero, tem outras coisas que são importantes a gente falar também, que vai, de fato, trazer essa saúde para a mulher. Hoje tem essa situação também mudou também do preventivo, pouco tempo, agora de uns 2 meses para cá, a genotipagem, então muita gente ainda não está fazendo a genotipagem do HPV, que agora é indicada, né, ser feita em vez do preventivo comum. Agora já mudou muita coisa, então já tem muita coisa nova aí. É difícil a gente falar, mas assim, esse é o protocolo novo. Entendi. Fazer a genotipagem do HPV. Por isso que vai ter o César Patês 2. Nós vamos falar. Nós vamos falar. É bacana. Né? Doutor César, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, né? São os nossos patrocinadores, né, que fazem com que o nosso programa venha sempre, né, está aqui existindo, trazendo convidados, né, onde os melhores se encontram. Eu costumo dizer, doutor César, que a gente não é melhor porque a gente é o melhor. A gente é melhor juntos. Sem dúvida, sombra de dúvida, né? Eu acho que assim, é um papo bacana, um papo que constrói, né? Que realmente pode ajudar muitas pessoas a melhorarem, a procurarem ajuda, né? A se conhecerem melhor, né? Não só as pacientes, mas que estão ouvindo, né? Os ouvintes e tudo mais, mas também, né? Essa inter-relação pessoal que a gente cria, né? Quem tinha essa... Eu já tinha, né? Porque eu já tinha conversado com o Dr. César e, como eu falei, ele seria a minha escolha realmente como meu médico. Mas, assim, quem diria, muitas pessoas irão assistir o programa, e quem diria que era essa paz, essa tranquilidade, né? Essa inteligência, esse carisma, né? Que o Dr. César traz pra gente. Não é isso? Fico muito feliz em estar aqui, é uma honra para mim, né? Novamente falando aqui. Muito obrigada. E eu estou à disposição, né? Para a gente marcar uma nova oportunidade, né? Vamos fazer, e Estela vai captar tudo. Tem até um microfone. Gente, a Estela veio preparada, ela botou até um microfonezinho aqui no Dr. para não perder um detalhe. Gente, vamos falar dos nossos patrocinadores? Eu quero falar da Cairo. Cairo, gente, eles são uma empresa que fornecem acessórios para empresas que constroem móveis planejados. Então, eles são nossos patrocinadores desde que nós começamos o nosso podcast. São pessoas maravilhosas, uma empresa muito renomada e muito séria. Nós trouxemos até o dono aqui, ele é da Itália. Que legal! Ele é da Itália. Ele trouxe um vinho e me deu em italiano. Não respondi nada, porque ele não conseguia aprender. Mas foi maravilhoso o podcast com ele. E, gente, nós temos também o Rafael Alves, né? Que é o Rafael Vieira. Gente, pelo amor de Deus, eu esqueci o nome dele. Fala pra mim. Rafael Vieira, não é? Estúdio RV. Estúdio RV, que é do Rafael Vieira. O Rafael, ele é maravilhoso. Sempre também está conosco aqui no nosso podcast, né? Ele vai voltar agora, né? No nosso podcast. Até me ligou. Temos também a Soft Mania, que está sempre com a gente. Sempre manda os nossos sorvetes. Legal. Tira da gente da dieta. Soft Mania, temos Demelone, temos várias, né? Temos Casa Melhor, Evolve, que é do Cleito Melhorini, são nossos patrocinadores. E nós temos, gente, hoje eu vou fazer um jabá aqui pro meu, claro, Guriri Sushi, que eu amo, né? Miji, amamos, lá do Guriri Sushi, que é do Arthur, que é do Léo, que é da Gil, que é do Henrique. Toda a galera lá do Guriri, viu, doutor César? Vou te dar aqui um panfletinho. Vou levar. Viu? Vai lá, faz pedido, eles entregam aqui em São Mateus, viu, Esté?
Depois você pega aqui, eles fazem entrega aqui em São Mateus. Ontem mesmo eu comi, fiz o pedido, eles trazem aqui, maravilhoso. Se você quer um japonês, gente, não existe igual Guriri Sushi. Ok? E temos também nosso patrocinador aqui, que é a Supernet, que é, que é quem nos traz realmente a internet. Só chega aqui, doutor César, com o seu celular, ó, já, ó, clica no QR Code, já assiste podcast, já começa a ver os nossos cortes. É isso que eu vou fazer. Tudo certinho, a gente tá aqui sempre com os nossos patrocinadores. E, gente, nós temos surpresa que eu não posso esquecer. Nós vamos fazer... Lucas, eu gostaria que você fizesse um corte disso. Nós ganhamos do Summer Rock, lá do Antero, uma mesa para sortear para você, nosso telespectador. Viu, doutor César, que chique? Né? Gente, a mesa do Rodrigo Teaser, que é o cover do Michael Jackson, que o show é agora dia 1º de novembro. Nós temos essa mesa para sortear. O que você tem que fazer? É seguir a nossa página. Nós vamos fazer uma publi amanhã do Rodrigo Teaser. E se vocês quiserem... Como é que é, Lucas? Não. Pode ir. Posso continuar? Nós vamos fazer uma publi do Rodrigo Teaser amanhã pela manhã. Quem curtir e comentar quero participar do sorteio, irá participar do nosso sorteio que nós iremos elaborar. E final da semana nós iremos fazer esse sorteio maravilhoso dessa mesa que nós ganhamos do Rodrigo Teaser, cover do Michael Jackson, que vai ser dia 1º de novembro. Gente, a mesa é R$1.000. Você não pode perder. Né? Os shows do Antero são bons. Não, os shows são ótimos. A gente cobriu o Summer Rock agora do J Quest, maravilhoso, maravilhoso. O negócio dele é organizado, é bom. Antero é muito organizado. E deu pra gente essa mesa pra gente sortear. E tá aqui, gente, ó. Amanhã a gente vai fazer essa publicação do Rodrigo Teaser, tá? Do cover do Michael Jackson. Você vai curtir e vai colocar, quero participar do sorteio da mesa. E a gente vai fazer esse sorteio final da semana. Um beijo, doutor César. Opa! Isso tem que ir pro erro de gravação, tá? Doutor César, eu que agradeço por tudo. Deus abençoe a sua vida. É um prazer estar aqui. Eu tenho, assim... Sucesso sempre. Muita felicidade em vê-lo, em estar com o senhor. E na próxima, nós teremos aqui Guriri Sushi pra gente comer. Com certeza. Come! Com certeza. Né? Que o doutor Carlos falou que não comia, não posso comer na frente dos outros. Eu falo de Carlos. Ele falou que não come, não. Não posso comer. Eu doido pra sujar os dentes dele, não deixou. Mas na próxima nós teremos Guriri Sushi pra gente comer. E vai ser um prazer recebê-lo aqui, porque tem muitas outras coisas pra gente falar ainda. Com certeza, vai ser muito bacana e acho que tem muita informação pra gente falar, né? Que vai engrandecer, vai enaltecer muita coisa dentro da medicina, né? E falar, tem muito assunto bacana. Eu acho que a gente pode falar. Tem muita coisa. Vai ser legal. Muito obrigada. Gente, obrigado a todos. Muito obrigada. E The Best Podcast, um dos melhores sem conta.